Então, a aula de hoje vai ser sobre função modular. Na verdade, nós vamos falar um pouquinho sobre módulo, né, as propriedades do módulo. E para a próxima semana, eu entro na função modular, na equação modular e na inequação modular. Beleza? Então, módulo de um número real. O valor absoluto ou módulo, então quando eu falar em módulo ou valor absoluto, estou falando da mesma coisa, certo? De um número real A é indicado por, né, entre essas duas barrinhas aqui. Essas duas barrinhas nos representam o símbolo de módulo e o número A está aqui dentro, certo? Então, isso aqui se lê módulo de A. É dado pelo próprio número A se o A for maior que zero. O que ele quer dizer isso? Que se aqui nós tiver um número maior que zero, o resultado desse módulo vai ser o próprio número A, quando ele for maior que zero. Ou por menos A, ou o oposto de A, se o número que estiver lá dentro for menor que zero. Então, se aqui nós tivermos um número menor que zero, quem são os menor que zero são os negativos. Então, aqui, né, o resultado desse módulo vai ser o oposto do número A que está lá dentro, certo? O módulo de A é igual ao próprio A, né? Reforçando aqui, resumindo, quando A é maior ou igual a zero, ou o módulo de A é igual ao seu oposto de A, quando o A é menor que zero, quando ali nós tivermos um número negativo. Em outras palavras, né, aqui uma linguagem matemática, né, o módulo de A é igual a A se A for maior ou igual a zero, ou menos A se A for menor que zero. Então aqui ó, nós temos alguns exemplos, exemplos. Então, o módulo de 3 é igual ao próprio 3. Vamos analisar aqui. Quem que está aqui dentro? É o A. O A é igual a 3. Então, o A é igual a 3. Então, ele cai nessa condição aqui. O A é maior ou igual a zero. Então, esse A ali é maior ou igual a zero. Então, o resultado desse módulo é o próprio A. Então, por isso que o módulo de 3 é igual a 3. Aqui nesse exemplo, nós temos o módulo de menos 2. Nesse caso, o A é menos 2, beleza? Então, o A é menos 2. Então, podemos dizer que o A é menor que zero. Se o A é menor que zero, o módulo de A é igual ao seu oposto. Então, o que é o oposto de uma coisa? O que é o oposto? É sempre ao contrário, né? Oposto de alto, baixo, magro, gordo, bonito, feio. E na matemática, o oposto de 2 é o menos 2, o oposto de 3 é menos 3, o oposto de menos 4 é 4. Então, o número contrário. Então, nesse caso, na matemática, a gente representa o oposto pelo menos, pelo um símbolo de menos na frente daquele número. Então, por isso que aqui eu tenho um menos. Ó, eu tirei o módulo e coloquei um menos. E como aqui já era negativo A, fica entre parênteses menos 2. Então, menos com menos vai virar mais. Então, o módulo de menos 2 é igual a 2, o oposto de menos 2, certo? Aqui a mesma coisa, né? O A é igual a menos 4 e o A é menor que zero. Então, ele é igual ao seu oposto. Então, por isso que eu tenho menos aqui para indicar o oposto. O oposto de menos 4 é o próprio 4. Então, o módulo de menos 4 é 4. A mesma coisa aqui na fração, ó. O A é igual a 5 terços, e 5 terços é um número maior que zero.
Então, ele é positivo, ele é maior ou igual a zero. E o resultado é o próprio módulo, é o próprio A, né? Então, por isso que o resultado é 5/3. Aqui nós temos um número negativo, então o resultado é o seu oposto. O oposto de menos 1/2 é 1/2 positivo, como está aqui. Aqui nós temos menos 0,2 ou menos 2 décimos. O oposto de menos 2 décimos, porque ele é negativo, é 2 décimos positivo, certo? Então, aqui está a definição do módulo. Eu sempre costumo dizer, de uma maneira mais simples, o módulo serve para transformar um número negativo em positivo. E o positivo continua sendo ele mesmo, sendo ele positivo. Mas, de uma maneira mais correta na matemática, seria essa opção aqui. Se o A for maior ou igual a zero, ele é o próprio A, certo? O módulo de zero é sempre zero, e maior que zero, que são os positivos, são eles mesmos positivos. E se o A for negativo, menor que zero, ele é o resultado do módulo, ele é seu oposto. Aqui tem, né, uma observação. Note que o módulo de um número real qualquer é sempre maior ou igual a zero. Então, o resultado de um módulo de um número, de um número real qualquer, é sempre maior ou igual a zero. Ó. 3 é maior que zero, 2 é maior que zero, 4 é maior que zero, 5/3 é maior que zero, 1/2 é maior que zero, e 2 décimos é maior que zero. Se eu tivesse o módulo de zero, o resultado seria o próprio zero, certo? Porque ele cai aqui, ó, maior ou igual. Lembre-se que quando eu tenho o risquinho embaixo, ele quer dizer igual também, maior ou igual àquele número ali, certo? Que seria o zero. Então, ele está considerando todos os maiores e o próprio zero por causa do risquinho de baixo. Agora, aqui no próximo slide, nós temos um módulo de um número real, certo? Continuação do anterior, mas aqui nós vamos falar geometricamente na reta numérica. O módulo de um número real indica na reta real a distância do número ao zero. Por exemplo, aqui nós temos o menos 3. O módulo de menos 3, quem que é o módulo de menos 3? É o oposto de 3, negativo. Por quê? Porque o A é menor que zero. Então, o módulo é o seu oposto. Então, é menos 3. Ou seja, o módulo de menos 3 é 3, positivo. É a distância que separa em unidades dele até o zero, ó, na reta numérica. Ó. 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades. Por isso que é a distância do número ao zero. Então, por isso que o módulo de menos 3 é 3. Olha aqui, o outro, o módulo de 2. O módulo de 2, como o A é maior que igual a zero, nesse caso ele é maior que zero, ele é o próprio A, que nesse caso é o próprio 2. Mas também dá 2 unidades de distância do 0 até o 2. Então, resumindo, né, geometricamente, o módulo de um número indicado na reta real é a distância do número até o 0, certo? Agora nós vamos falar do módulo e a distância entre pontos na reta real. Ou seja, aqui eu tenho uma reta real e dentro dessa reta real eu tenho pontos, certo? E eu posso calcular a distância desse ponto aqui. Como a distância nunca é negativa, não posso dizer que eu andei menos 2 quilômetros, né? Embora que você pode tentar andar com o carro de ré ali, tentar andar 2 quilômetros é muito, né? Mas vamos tentar aqui, vai andar 100 metros de marcha ré ali, mas é uma distância percorrida. No velocímetro do teu carro ali, onde que marca a distância que você percorreu, ele vai sempre somar, ele não vai diminuir.
embora você esteja andando de marcha ré. Então, a distância é sempre um valor positivo. Então, por isso que nós dizemos que a distância de um número entre dois pontos numa reta real é o módulo, né, de B menos A. É o módulo desse número menos o segundo. Vamos dizer, a distância de A e B. Como que eu calculo? Eu pego o valor que ele possui aqui no B, menos o valor que ele possui na abscissa do A. Só que em módulo, porque a distância nunca vai ser negativa. Beleza? Então, é o que está escrito aqui. Então, aqui eu trouxe o exemplo. Qual é a distância do ponto A, esse aqui que está na reta, ó, que tem a abscissa menos 2, e a ordenada, que é o y, 0, e do ponto B, que é esse aqui mesmo, que tem a distância, né, na ordenada x, e na abscissa, né, que seria o y é 0 e o x é 3, certo? Eu posso olhar aqui na reta e contar a distância, ó. Dá 1, 2, 3, 4, 5. A distância de A até B é 5 unidades, certo? Então, fazendo através da fórmula, ia ficar o quê? A distância de A em B vai ser o módulo do B. No B eu tenho 3, menos o valor da abscissa de A, que nesse caso é menos 2. Então, vou colocar entre parênteses. E tudo isso está em módulo. A distância de A em B vai ser menos com menos vai dar mais. Então, vai dar 3 mais 2, fecha o módulo. Que isso aqui, a distância de A até B, vai ser o módulo de 5. Como aqui nós temos o valor do A, que é o que está aqui dentro do módulo, o único número, ele é maior que 0, é o próprio A. Então, a distância de A até B é 5 unidades, né, de comprimento. Tranquilo? Então, para nós calcular a distância entre dois pontos, nós utilizamos essa fórmula aqui. Professor, não dá só para contar ali quantos pontinhos? Quando está na reta, dá para contar visualizando, né? Sem problema nenhum. Mas vamos dizer que eu dou as coordenadas do ponto, né? E não dê para contar, ter uma noção. Igual aqui no exemplo que está aqui para frente, ó. Já é mais difícil contar aqui, concorda? Tá, Aham, daí entendi. você usa a fórmula. Mas quando visualmente você puder contar, pode contar sem problema nenhum, tá? Professor, e é sempre o B primeiro, né? É sempre, sempre segue a ordem. Se for de A e B, pega o B menos o A. Se for de C e D, você pega o D menos o C. Sempre o segundo menos o primeiro, na ordem que aparecer. Aqui Tá, eu entendi. tinha A e B, eu peguei o B menos o A. Então tá bom. Agora nós vamos para um exemplo, para os exemplos aqui, certo? Aqui eu não deixei espaço, eu vou mudar a minha tela aqui. Quero ver se aqui fica legal. Não sei se está aparecendo para vocês a outra tela. Vamos dar uma arrumadinha aqui. Eu vou usar esse aqui. Vamos para o exemplo 1. Querem tentar fazer ou vamos junto? Então, aqui na letra A. O que nós temos aqui na letra A? 2 vezes o módulo de 5. Posso ir direto ou preciso analisar com vocês? Ó, o módulo de 5 é um número maior que 0, né? Maior ou igual a 0. Então, é o próprio número que está aqui dentro. Então, vai ser o próprio 5. Então, isso aqui é igual a 2 vezes 5, que é 10, né? Na B,
nós temos menos 3 menos mais o módulo de 8, certo? Então, aqui é um número negativo, né? Menor que zero. Então, o módulo é o seu oposto. O oposto de menos 3 vai ser menos 3, que vai dar mais 3, né? Menos que repete aqui, mais o módulo de 8. 8 é um número maior que zero, então ele é positivo. Então, é ele mesmo. O módulo é ele mesmo. Então, menos com menos aqui vai dar mais, vai ter 3 menos 8. Tenho 3 e devo 8, fico devendo 5. Tranquilo? Essa seria a resposta da letra B. Na letra C, nós temos menos 7 em módulo, mais 7 sem módulo. Então, um número negativo em módulo é o seu oposto, ou seja, é ele positivo. Mais 7, que aqui não tem módulo nenhum, 7 mais 7 vai dar 14. Letra D. Nós temos dentro do módulo uma operação, menos 5 mais 3. Vamos resolver isso aqui primeiro. Devo 5 e pago com 3, fico devendo 2. Agora aqui tivemos um único número, e esse número é menor que zero. Então o módulo dele é o seu oposto. O oposto de menos 2 é 2 positivo. Letra E. Menos o módulo de menos 7 mais o módulo de menos 2. Então, aqui, negativo também é seu oposto, mais 7. Mais aqui repete, aqui dentro, o módulo de menos 2 vai virar o seu oposto, mais 2. 7 mais 2, 9. Letra F vai ser menos o módulo de 5 mais o módulo de 3. Certo? Então, aqui vai ser o seu oposto também, porque ele é negativo. É 5 positivo. Aqui o número é maior que zero, é ele mesmo. 5 mais 3, 8. Então, fizemos A, B, C, D, aí a F. Vamos continuar lá. Só deixa eu apagar isso aqui. A, G. Certo? Então, módulo de menos 3 mais o módulo de 3. O oposto de menos 3 é 3 e o módulo de 3 positivo é o próprio 3, que vai dar 6. H, módulo de menos 5 vezes menos 4. Então, vamos fazer a operação aqui dentro. 5 vezes 4, 20. Menos com menos na multiplicação dá mais. Paguei demais. Então, aqui vai dar mais 20. Ele é positivo, o módulo dele é ele mesmo. 20 positivo aqui. Certo? A letra I. Módulo de menos 1 menos o módulo de menos 1. Então, aqui, módulo de menos 1 é seu oposto, 1 positivo. Repita a operação entre os módulos. O módulo de menos 1 também é seu oposto. O oposto de menos 1 é 1. Tem 1 e devo 1, zerou. E, por último, a J menos o módulo de 7. Menos o módulo de menos 7. Então, repito o menos que está antes do módulo. O módulo de menos 7 é o seu oposto, é o 7 positivo. Mas vai ficar no final menos 7, porque eu tinha um menos fora do módulo. Tranquilo? Alguma pergunta dessas? Não?
Deixa eu ver Tá se eu bom. entendi. Aquela ali da multiplicação, primeiro faz a multiplicação e depois resolve o módulo. Isso. Vamos dizer que eu tinha lá, ó, menos 2 vezes 3. Vou resolver a operação dentro do módulo. Então, menos 2 vezes 3, menos 6. Daí agora eu tenho somente um número, eu extraio o módulo, que vai dar 6 positivo, porque é o seu oposto. O professor só Oi. faz jogo de sinal quando o menos está fora, né? Como assim? Só, tipo, Você ó, está se tem. referindo a J? Ah, A tipo, ó, J tem um, ó, o J tem um menos fora do módulo. só faz jogo de sinal quando tá fora? Vai repetir o sinal de fora e vai calcular o Ah, módulo aqui dentro normal. Eu repito o sinal de fora. Quando não aparece o mais, porque ele é positivo. Ele é mais mesmo, certo? não quer fazer jogo de sinal, então. Não, que daí você calcula. Qual que, ó, o menos 7 é o valor do A, né? Menos 7. Ele é menor que zero. Então, o módulo é seu oposto. Então, o oposto de menos 7 é o mais 7. Então, aqui o resultado dessa operação seria o 7. Porém, tem um menos na frente. Então, ele fica menos 7 nessa conta. Então só repete, então, o que tá Só de refinar fora. o que ficou fora do módulo. Tem que conservar o Entendi. módulo do sinal de fora. É a mesma coisa quando nós calculamos, tipo assim, menos raiz quadrada de 4, que dá menos 2. Raiz quadrada de 4 é 2, tem o menos fora, vai dar menos 2. Agora tem o exemplo 2. Deixa eu arrumar aqui o exemplo 2. Esse é um pouquinho diferente, mas não é difícil. Calcule o módulo de 3 menos x quando x for 7. Então, ele está me afirmando que o x vale 7. Então, o que eu vou fazer aqui na letra A? Ele quer calcular isso aqui. E ele me afirmou que o meu x é 7. Então, aqui nós vamos colocar 7 no lugar do x. Então, vai ficar 3 menos 7. 3 menos 7, menos 4. Então, o módulo de um número negativo é o seu oposto. Nesse caso aqui é 4, certo? Na letra B, o módulo de x ao quadrado menos 3x menos 10, quando esse x for igual a 2. Agora eu vou colocar lá dentro do módulo onde tem x, 2 e fazer a operação. Para daí no final ficar só com valor numérico, só com número, e eu conseguir calcular o módulo. Então vai ficar 2 ao quadrado menos 3 vezes 2 menos 10. Então, a potência primeiro. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Menos 3 vezes 2, 6. Menos 10. 4 é o único positivo, vou juntar os negativos antes. Tenho, devo 10 e devo 6, devo 16. Tenho 4, mas estou devendo 16, vou ficar devendo 12. O módulo de um número negativo é o seu oposto. Nesse caso, é o próprio 12. Tranquilo? Alguma pergunta nesses dois? Não. Beleza. Então vamos para o C e o D. O C e o D é no mesmo estilo. C, o módulo de 2x mais 1, quando x for igual a menos 1. Então, módulo, duas vezes no lugar do x é menos 1,
Vou pôr entre parênteses, tá? Mais 1, fecha o módulo. Positivo vezes o negativo dá negativo. 2 vezes 1 dá 2 negativo, mais 1. Devo 2 e tenho 1, fico devendo 1. O módulo de um número negativo é o seu oposto. Nesse caso, o 1 positivo. Certo? Letra D. O módulo de 5 menos x ao quadrado quando o x for igual a menos 3. Então, o módulo de 5 menos, abre parênteses, menos 3 ao quadrado, fecha o módulo, vai dar 5, vou repetir o menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3. Menos com menos dá mais, 3 vezes 3 dá 9. Tenho 5 e devo 9, devo 4. O módulo de um número negativo é o seu oposto, né? É ele positivo nesse caso. Tranquilo? Fechamos aqui? Sim. Eu só vou, na hora da prova, alguma coisa, eu vou esquecer de calcular o módulo. Que eu tô me esquecendo. Esse módulo vai pegar muito, então? Aqui o exemplo 3 e 4. Vou voltar lá. Gostei de usar esse caderninho aqui. Aprendendo e vivendo, né? Vou colar aqui o slide. Vou recortar o primeiro. É muita coisa hoje? Já tá a fim de desistir? Não, só pra saber. Tão muita coisa. Mas é um pouquinho. Esse aqui é o mais complicadinho no meu ponto de vista. Simplifique a expressão. O módulo de x menos 3 mais o módulo de x mais 2 quando x for maior que 4. Quantos números existem maior que 4? Infinitos, né? Então, aqui eu não vou poder substituir um valor. Eu vou ter que chegar numa simplificação dessa expressão utilizando essa restrição que traz aqui, tá? Então, para resolver essa restrição, nós vamos levar em consideração o seguinte. Eu vou pegar o módulo de x menos 3. Aqui tem duas opções de resposta. Por quê? Se aqui, né, se o módulo de x menos 3, se o x menos 3 for maior que zero, o que ele vai ter? Ele tem uma restrição, é ele mesmo, né? Se isso aqui for maior que zero, é ele mesmo. Então, aqui, quando que ele vai ser maior que zero? Quando, né? Então, quando aqui nós tiver o quê? X maior ou igual a 3. Esse menos 3 vem para cá junto com o zero, positivo, né? Ele muda de sinal, positivo. Então, se o x for maior ou igual a 3, ele vai ser o quê? Ele vai ser esse valor aqui. Ou ele vai ser o seu oposto de x menos 3, se o x menos 3 for menor que zero. E quando que aqui vai obter um resultado menor que zero? Quando x for menor que 3. Eu passei esse menos 3, somando com o zero, 0 mais 3, deu 3 positivo. Então, ficou x menor que 3. Então, agora nós vamos para o segundo caso, com esse aqui, x mais 2. Então, aqui vai ter as mesmas duas restrições. Ele vai ser x mais 2 se x mais 2 for maior ou igual a zero. Então, o que vai acontecer aqui? O x tem que ser maior ou igual a menos 2. Ó. O mais 2 passou diminuindo do zero e ficou menos 2 aqui. Então, ficou x maior ou igual a menos 2. Quando ele for maior ou igual a menos 2, eu vou ter x mais 2 normal, certo?
ele vai ser o seu oposto de x mais 2 se o x mais 2 for menor que 0. Então, o que acontece aqui? O mais 2 vai passar diminuindo do zero. Vai ficar x menor que menos 2. Então, aqui, nós temos essas condições para isso aqui acontecer. Porque eu tenho duas opções de resposta nesses módulos aqui. Mas ele quer quando x for maior que 4. Ó, x maior que 4. Então, o que vai me servir aqui? Quando ele é maior que 4. Ele é maior que 4. Quando eles são maior que 0. Então, ele vai me servir essa opção, x maior ou igual a 3, e essa opção aqui, x maior igual a menos 2. Então, o que vocês vão pegar aqui para somar, então? Disso aqui, ó, x menos 3 em módulo mais x mais 2 vai pegar a situação que os favorece, que é isso aqui, ó, x menos 3. Então, vai ser o módulo disso aqui, para esse problema, com essa restrição, vai ser x menos 3. Mais o módulo de x mais 2, nesse caso aqui, vai ser isso aqui. Vai ser x mais 2. Vou só repetir. X mais x, 2x. Devo 3. E tenho 2, devo 1. Então, a simplificação dessa expressão aqui é 2x menos 1. Daí está resolvido esse problema, tá? Esse é o mais complicadinho, por enquanto, dessa sessão de hoje. E eu vou cobrar um desse na prova, só para ajudar vocês a não esquecer desse que é difícil, tá? Aí você me complica, professor. Se ele quisesse, se aqui fosse menor que 4, né? Então, daí vocês iam usar essa opção aqui, tá? Daí iam usar os seus opostos e ia ficar parecido com isso, ó. X menos 3, mais... Daí aqui tem um menos do oposto, vai ficar menos x mais 2. Fechar esse parênteses. Menos com mais vai dar menos x, menos com menos dá mais 3. Aqui, mais com menos vai dar menos. Menos com x positivo vai dar menos x. Menos com mais 2 vai dar menos 2. Daí, menos x com menos x, menos... Opa! Menos x... Deixa eu mudar aqui. Menos x com menos x vai dar menos 2x. Tenho 3 e devo 2. Sobra 1, ó. Ele deu diferente a resposta. Provavelmente lá na prova vai ter essas duas opções diferentes. As duas são opções que poderiam ser verdadeiras. Mas vai depender do que vocês vão analisar, tá? Como pegadinha aí. Beleza? Não fiquem tristes. Esse é o mais difícil de hoje. Vamos dizer assim. Aqui apagar tudo. Estou. Vamos para o exemplo 4. Vamos recortar aqui. O exemplo 4, então. A partir da reta real, calcule a distância entre. Então, eu vou calcular a distância entre os pontos. Então, na letra a distância entre A e B. Então, a distância entre A e B vai ser a distância de A em B, que é o quê? O B, né? O ponto B, nesse caso é aqui, ó, menos 8,3, menos o A, que está aqui, que é negativo, menos 10,2, entre módulo. Então, a distância de A em B vai ser o módulo de menos 8,3
menos com menos vai virar mais 10,2. A distância de A em B, tenho 10,2 e devo 8,3, me sobra 1,9. O módulo de um número positivo é ele mesmo, é 1,9. Então, a distância desses dois aqui é 1,9. Vou fazer com vocês agora a letra C. A distância... A letra... Vai ser mesmo, eu ia fazer a B, falei a C. A distância de E a G. Então, a distância de E a G vai ser a distância de E a G, vai ser o módulo do G, ó, o G aqui, ó, 0,5 menos o E, menos 1,5, ó, o E aqui, ó, menos 1,5. Fechou o módulo. A distância de E a G, menos com menos vai virar mais 1,5 em módulo. 0,5 mais 1,5 vai dar um módulo de 2. O módulo de 2 é um número positivo, é o próprio 2. Certo? Então, alguma dúvida nessas? Tranquilo? Vamos fazer a B. A B. A distância de C e J. Então, a distância de C e J implica... Agora eu vou fazer um pouquinho mais rápido. É o módulo do J, que é 6, menos o C, que é menos 7, em módulo. Menos com menos vai dar mais 7. 6 mais 7 vai dar um módulo de 13 positivo. O módulo de um número positivo é ele mesmo. Então, a resposta aqui vai ser 13, a distância deles dois. A letra D, a distância de D a I, vai ser o I, vamos achar o I aqui, ó, 3,3, menos o D, menos 5. Menos 5 aqui. Aqui, ó, menos com menos vai virar mais. Então, vai ficar 3,3 mais 5. Vai dar um módulo de 8,3. 8,3 é um número positivo. O resultado é ele mesmo. E finalizando com A e F. A distância de A a F. A distância de F, aqui, o F é 0, menos o A, que é 10,2 negativo. Em módulo, aqui vai ficar mais. Então, nada com mais 10,2 vai dar um módulo de 10,2. Né? Não vai interferir em nada aquele zero. Tirando do módulo, porque ele é positivo, fica ele mesmo. Então, aqui, nós calculamos a distância. Tranquilo? Agora, nós vamos falar um pouquinho das propriedades do módulo, certo? Um pouquinho delas ali. São 3 propriedades. São 3 propriedades e vem mais um slide, mais 2 exemplos. E daí nós terminamos. Daí vai ser isso de hoje. Posso continuar? Eu não sei que hora que é, deixa eu ver aqui. Faz uns 40 minutos que começamos? Pode continuar? Posso? Então tá bom. Então a propriedade. A primeira propriedade do módulo ali. Então a primeira propriedade vai ser o quê? Temos que o módulo do x é igual ao módulo do menos x. O que isso quer nos dizer? Vamos dizer que o x vale 2. Certo?
o módulo de x é o módulo de 2, vai ser 2. E vamos dizer que o x vale menos 2. E o módulo de menos 2 vai ser 2. Então, ele está dizendo que o módulo de x é igual ao módulo do oposto do x, né? Do seu oposto dele negativo aqui. Então, é isso que diz aqui nos exemplos. O módulo de 3 é igual a 3, que também é igual ao módulo de menos 3. O módulo de 4 é igual a 4, que também é igual ao módulo de menos 4. O módulo de 2 décimos é igual a 2 décimos, que também é igual ao módulo de menos 2 décimos, certo? Então, é isso que diz a primeira propriedade, tá? Ela é bem tranquilinha. A segunda propriedade, o módulo de x ao quadrado é igual ao x ao quadrado. Vamos dizer que o x, nesse caso, vale menos 1. Então, o módulo de menos 1 ao quadrado. Um número negativo ao quadrado se torna positivo, é igual a 1, que também é igual ao o módulo de 1 é igual ao próprio 1. E se eu pegar o menos 1 ao quadrado, todo número negativo ao quadrado, é ele positivo, vai dar 1. Então, ele está dizendo que isso aqui é igual, ó. Ele tem essa igualdade. Então, o módulo de um número ao quadrado é igual ao quadrado do número, certo? Normal, sem módulo, é a mesma coisa. Então, se o x for 6, 6 ao quadrado é igual a 36. E o módulo de 36 é 36. E 6 ao quadrado é o próprio 36. Então, é verdadeira aquela propriedade. Se o x for 0, o módulo de 0 é 0. E 0 ao quadrado também é 0. E se o x for um número negativo, né? O negativo ao quadrado se torna o 25 positivo, e o módulo de 25 é o próprio 25. E menos 5 ao quadrado, que é um número negativo ao quadrado, é igual a 25. Então, são 3 situações. Se for qualquer número maior que 0, vai ser verdadeira. Se for 0, vai ser verdadeira essa propriedade. E se for qualquer número negativo elevado ao quadrado, vai ser verdadeira essa propriedade aqui, certo? É isso que ele diz ali. A terceira propriedade, ela complica um pouquinho, mas não tanto. Ele diz que para todo x pertencente aos reais, temos que a raiz quadrada de x ao quadrado é igual ao módulo do x. O que quer dizer isso? Se o x for 5, a raiz quadrada de 5 ao quadrado é igual ao módulo de 5. Ó. 5 ao quadrado, 25, que é igual ao módulo de 5. Raiz quadrada de 5 raiz quadrada de 25 é 5. E o módulo do 5, porque é um número maior que 0, é ele mesmo. É o próprio 5. Então, essa propriedade aqui é verdadeira. Certo? Então, bateu. Isso aqui está batendo ainda. Vamos ver se fosse um número negativo. Se o x fosse menos 5. Então, o x inteiro vale menos 5. Por isso que eu coloco entre parênteses aqui, tá bom? Porque aqui, esse menos 5 está no lugar do x. Então, o x é todo menos 5. Então, ele é negativo aqui. Então, menos 5 ao quadrado dá 25, é igual ao módulo de menos 5. Raiz quadrada de 25 é 5. O módulo de menos 5, o módulo de um número negativo, é o seu oposto. O oposto de menos 5 é 5. Então, 5 se torna sendo igual a 5. Então, por isso, é verdadeiro aqui as duas condições. Então, por isso que nós temos essas 3 propriedades. A propriedade raiz quadrada de x ao quadrado é igual ao módulo de x. O módulo de x é igual ao módulo de menos x, ou seja, o seu oposto. E a segunda, o módulo de x ao quadrado é igual a x ao quadrado. Então, tem 3 propriedades dos módulos, tá? E elas são muito importantes. É bom sempre lembrar delas aí. Só que tem uma observação aqui. Não é correto afirmar que que a raiz quadrada de x ao quadrado é igual ao x sem módulo. Só o x. Não é correto.
pois ela é verdadeira para todos os números maior que zero e ela é falsa para todos os números negativos, ou seja, os menores que zero. E aqui está mostrando por que eu não posso dizer dessa situação aqui, que a raiz quadrada de x ao quadrado é igual a x. Isso aqui, ela nos traz verdadeira nesse caso e falsa nessa. Então, ela não é uma propriedade. Então, tomem cuidado aqui. Pode ter uma pegadinha na prova lá. Isso aqui sem modo para ver se essa aqui é a terceira propriedade, se essa propriedade é verdadeira. E pode ser que engane vocês. Então, para ela ser verdadeira aqui, teria que estar entre modo. Porque olha aqui. 3 ao quadrado é igual a 3. Raiz quadrada de 9, que é o 3 ao quadrado, dá 3 igual a 3. Ó, se tornou verdadeiro. Porém, aqui vai se tornar falso. Ó, raiz quadrada de menos 3 ao quadrado é igual a menos 3. Porque ele está assumindo direto o valor do x. Ele não tem um modo para calcular. Então, a raiz quadrada de 9 é 3. E 3 é igual a menos 3? Não é igual, é diferente. Então, por isso que ela é falsa. Então, isso aqui não é uma propriedade, tá? Posso calcular isso aqui numa continha quando é maior que zero? Posso calcular sem problema nenhum, certo? Mas aqui ela vai se tornar falsa. Então, não posso considerar isso como uma propriedade. Então, nós temos essas três propriedades. O módulo de x é igual ao módulo de menos x. O módulo de x quadrado é igual a x quadrado. Raiz quadrada de x ao quadrado é igual ao módulo de x. São três propriedades ali. Valor de x a partir do módulo de x. Analise cada um dos exemplos com o módulo de x positivo, negativo ou zero. Ó. Se o módulo de x for igual a zero, então nós podemos dizer que x é igual a zero. Pense comigo, que número que eu vou colocar aqui que eu vou extrair do módulo e vai dar zero? É só o zero. Lembre-se, zero, ele não é nem positivo e nem negativo. Então, não posso dizer mais zero ou menos zero. Não posso. Então, isso aqui está errado. Então, só tem uma opção de resposta. Se o módulo de x for igual a zero, eu tenho uma opção de resposta aqui, que seria só o zero que entraria aqui. O módulo de x é igual a menos 3. Vejamos, calculamos todos aqueles cálculos anteriores. Não achamos nenhum resultado que nós tiremos do módulo e deu um número negativo. Concorda? Não achei nenhuma resposta que extraiu o módulo, que o número que estava sozinho lá dentro do módulo saiu negativo. Não teve nenhum. Isso, ó, é diferente disso aqui, tá, gente? Ó. Isso aqui é diferente, ó. Aqui eu não tenho menos na frente, então é diferente ali. Então, não teve nenhuma situação disso. Então, não existe valor real para x, pois o valor do módulo nunca é negativo. Tá? O valor do módulo, que é isso aqui, quando extrai o módulo, sempre vai ser positivo. Com exceção se eu tiver um menos x. Eu não estou falando do valor do módulo. Estou falando de menos o valor do módulo. Daí ele pode ser negativo. Tá? Outro caso. Se o módulo de x for igual a 6, temos duas opções de resposta. Porque o x pode ser igual a 6 ou o x pode ser igual a menos 6. Porque o módulo de um número positivo é ele mesmo e o módulo de um número negativo é seu oposto, é ele positivo. Então, se aqui tiver isso aqui, vamos dizer que eu tenho lá x igual o módulo de x igual a menos 3. Que situações e respostas que eu poderia ter aqui? X pode ser 3 ou x pode ser menos 3. Que esses dois números eu colocaria aqui e tiraria o módulo, né? Fazeria a conta do módulo e sairia de lá, né? Positivo. Aqui é positivo, tá? Então, aqui, resumindo de um modo geral, o módulo de x é igual a quando a for igual a zero, né? X é igual a zero. O módulo de x é igual a quando a for menor que zero, se aqui for menor que zero, não existe x que pertence aos números reais. O módulo de x é igual a quando a for maior que zero, ou x é igual a
ou x é igual a menos a, ou seja, o oposto de a. Tranquilo? Então, seria isso esse slide, que estaria dizendo os tipos de situações que eu posso ter para um valor de x no módulo. Então, eu posso ter essas 3 situações aqui. Isso aqui é muito importante, tá? Se o x for 0, o módulo, né, vai calcular lá, vai ser 0. Se o resultado do módulo deu um número negativo, não existe x para aquilo ali. Isso ali vai ser falso. E se aqui for um número positivo, né, ele pode ser esse mesmo a ou o oposto desse menos a ali. Tranquilo? Agora nós vamos para os exemplos finais da aula de hoje. Vou voltar lá nessa tela. Vamos cortar aqui. Então, verifique se as afirmações são verdadeiras ou falsas. Módulo de 5. Módulo de 5 é igual a menos o módulo de 5? Isso aqui é falso, certo? Porque o módulo de 5 é o próprio 5. E tem um menos aqui na frente. E o módulo desse 5 aqui é o próprio 5, porém tem um menos na frente. Vai se tornar negativo, então isso aqui não vai ser igual. Então, nesse caso aqui é falso. Letra B. Que é a. Letra B. O módulo de 5 mais o módulo de menos 5 é igual a 0? Será? O módulo de 5 é o próprio 5, mais o módulo do número negativo é o seu oposto, então é o 5 positivo. Então aqui nós temos o quê? 5 mais 5 vai dar 10. 10 é diferente de 0, então não é igual. Aqui também é falso, tá? Então aqui nós temos falso, falso. O módulo de menos 5 é igual a 5? Essa aqui é verdadeira. Não precisa nem fazer continha, ó. O módulo de um número negativo é o seu oposto. O oposto de menos 5 é 5. Só vou pôr o computador carregar só um pouquinho. Olha aqui. Será que aqui é verdadeiro? Acho que aqui é falso. Ó. Porque o módulo de menos 5, ó, vou fazer aqui a D, ó. Menos o módulo de menos 5 é igual a 5. Aqui o módulo do número negativo é seu oposto, que é 5 positivo. Porém, tem um menos na frente. Então vai dar menos 5 é igual a 5 positivo? Não. É falso também. Aqui, módulo de 5 é igual ao módulo de menos 5? Verdade. Porque o módulo de 5 é maior que 0, é ele mesmo. Então, na I vai ser 5. O módulo de menos 5 é seu oposto. O oposto de menos 5 é 5 positivo. Ó. 5 é igual a 5. Isso é verdadeiro, então. F. Raiz quadrada de 5 ao quadrado é igual a 5. Vamos ver a F aqui. Então, 5 ao quadrado é igual a 5. 5 ao quadrado é 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Então, isso é igual. Nesse caso aqui, isso é verdadeiro também. Tá? Agora aqui na letra G. O módulo... menos 5... Menos o módulo de 5 é igual a menos 5. Então, menos o módulo de 5 é igual a menos 5. Então, o módulo de 5 é o próprio 5. Então, vou repetir o menos porque ele está fora do módulo. Menos o 5 ali, certo?
Então, são iguais. Isso é verdadeiro. O módulo de 5 ao quadrado é igual a menos 5 ao quadrado? Verdadeiro. Isso aqui caiu lá na propriedade, né? 5 ao quadrado é 25. O módulo de 25 é o próprio 25. Menos 5 ao quadrado é 25. Então, isso aqui é verdadeiro também. Certo? Então, esse seria o exemplo 5. Agora o exemplo 6. E o último. Daí vocês estão livres. Determine o valor de x em cada caso. Ó, letra A. Módulo de x é igual a 9. Quais números eu posso pôr aqui que vai tornar isso aqui verdadeiro? Pode ser x igual a 9 ou x igual a menos 9, concordam? Módulo de 9 que é maior que zero é o próprio 9. Módulo de um número negativo é o oposto dele. Então, pode ser aqui. Letra B. O módulo de x é igual a menos 1. Opa, aqui não existe. Não existe. Por quê? Nenhum número que eu vou extrair do módulo vai sair negativo, tá? Letra C. Módulo de x é igual a menos 6. A mesma coisa com a B. Não vou extrair o módulo de um número e vai sair negativo. Então, nesse caso, não existe. Na letra D, x é igual ao módulo de menos 6. Então, aqui, qual que é a opção desse valor? X é igual. Qual que é o módulo de menos 6? Nesse caso aqui, o módulo do número negativo é ele positivo. Então, aqui nesse caso, é só verdadeiro se o x for igual a 6. E na letra E, o módulo de x é igual a 6. Tem duas opções. Por quê? Aqui eu posso ter menos 6 ou x igual a 6. O módulo de um número negativo é seu oposto 6. E o módulo do 6 positivo é o próprio 6. É ele mesmo. Certo?